Olá pessoal, bom, como disse na nossa última aula, o que ficava faltando entre as operações entre matrizes lá, que a gente estava trabalhando, é a multiplicação entre duas matrizes. Então na aula passada a gente falou a respeito de adição, subtração e a multiplicação de um número por uma matriz. Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos multiplicar duas matrizes. Como será que funciona? A regra é um pouco diferente, não é só seguir o mesmo princípio da adição, da subtração. Aqui, para a gente multiplicar a matriz, a gente tem que ter algumas regrinhas, tem que multiplicar a linha pela coluna. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, nós vamos discutindo e a gente vai ver como que funciona essa questão aí da multiplicação de matrizes. Bom, primeira coisa, quando eu quero multiplicar duas matrizes, a primeira coisa que a gente precisa verificar é se o número de linhas e colunas, comparar o número de linhas e colunas das matrizes, e a gente tem que verificar se o número de linhas da segunda coluna é igual ao número de colunas da primeira matriz. Então, exemplo, se eu falar assim para vocês, antes da gente aprender a multiplicar, vamos entender quando que o produto ele existe, porque nem sempre dá para fazer o produto. No caso de adição e subtração, a gente sabia que se tivesse a mesma dimensão, a gente poderia adicionar e subtrair. Agora, a gente precisa ter uma regrinha que é a seguinte. Vamos supor que eu tenho uma matriz 3 por 2 e quero multiplicar ela por uma matriz 2 por 2. Se a gente estivesse somando ou subtraindo, logo de cara a gente fala, não é possível fazer. Por que não é possível? Porque a dimensão ela é diferente. No caso da multiplicação de matriz, o que a gente precisa verificar é número de linhas da segunda matriz e o número de colunas da primeira matriz. Se esse número for igual, dá para a gente multiplicar, existe o produto. Então, sempre que a gente vai fazer a multiplicação entre duas matrizes, a primeira coisa que a gente verifica é se existe o produto. E quando o produto ele existe? Quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, nesse caso, existe A vezes B. Daria para a gente multiplicar A vezes B. Vamos pensar no outro exemplo. Eu tenho uma matriz do tipo 4 por 1 e quero multiplicar por uma matriz B do tipo 1 por 3. É possível? Existe esse produto? Existe, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, a gente sempre verifica isso daqui, se o número de linhas é igual ao número de colunas. Vamos a um outro exemplo. Eu tenho a matriz M do tipo 3 por 3 e quero multiplicar isso aqui por uma matriz P do tipo 3 por 4. Existe esse produto? Dá para multiplicar? Dá, porque o número de linhas dessa é igual ao número de colunas dessa, olha lá. Então, aqui existe o produto, aqui existe o produto e aqui existe o produto. Quando que não daria certo esse produto? Vamos pensar nisso. Pensa numa matriz E, que eu falo que eu tenho uma matriz E do tipo 2 por 2. E quero multiplicar essa matriz E por uma matriz F do tipo 3 por 2. Lá em cima a gente viu que uma coisa 3 por 2 por uma matriz 2 por 2 dá certo. Sim, mas nessa ordem. Olha aqui agora. Eu tenho aqui duas colunas e eu tenho aqui três linhas. Como esse valor aqui é diferente, não existe o produto. Não é possível multiplicar essas duas matrizes. Então, a primeira coisa que a gente verifica quando a gente vai multiplicar a matriz é se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Sempre a gente verifica isso. E percebam que a gente analisando isso, esse era igual, todos davam para fazer. Nesse caso aqui era diferente, então o produto ele não existe. Então essa é a primeira coisa. Depois, como funciona isso? Vamos ver agora essa questão de como a gente faz para multiplicar matrizes. Então olha lá, vamos supor que eu fale assim para vocês, eu tenho uma matriz A do tipo 2 por 2, que ela é 1, 2, menos 1 e 3. E tem uma matriz B, que é do tipo 2 por 2 também. Então, eu tenho lá, sei lá, 0, 4, 5 e menos 1. Primeira coisa, se eu falar assim para vocês, é possível a gente fazer A, que é uma matriz 2 por 2, multiplicar por uma matriz B, que é do tipo 2 por 2, ou seja, existe esse produto? É possível multiplicar? Primeira coisa, verificar. Como a gente disse agora há pouco, número de colunas é igual ao número de linhas? Número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda? Sim, então existe o produto. É possível a gente pegar essa matriz, então vamos lá. 1, 2, menos 1 e 3, e multiplicar por essa matriz aqui, 0, 4,
5 e menos 1. O produto ele existe, dá para a gente fazer. E como a gente faz esse produto? O produto funciona sempre da seguinte forma. Eu vou pegar todos os elementos da linha, nessa ordem, da esquerda para a direita, e multiplicar por todos os elementos da coluna, de cima para baixo. Então, eu vou da esquerda para a direita, de cima para baixo. O produto desses números é sempre o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, e assim por diante. Então, nesse caso, a ideia aí do produto entre matrizes, a gente tem que seguir essa ordem. Eu vou colocar aqui, fica mais fácil da gente entender. Então, olha lá, qual seria o primeiro elemento? O primeiro elemento é eu pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Então, eu vou fazer isso. Ó. Vou até pôr de cor diferente para a gente entender. Então, eu vou pegar a primeira linha e primeira coluna. Então, olha lá. Eu vou ter 1 vezes 0, segue na linha, desce na coluna, mais 2 vezes 5. Então, olha o que eu fiz. Primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo com o segundo. Por isso que a gente precisa verificar essa questão de linha e coluna. Então, a gente vai na linha e desce na coluna. Então, o primeiro elemento foi 1 vezes 0, 2 vezes 5. Vai e desce. Vamos pensar no segundo elemento. Olha lá. O segundo elemento é a primeira linha com a segunda coluna. Percebam que eu vou fazer linha com coluna. Então, a mesma linha eu uso duas vezes. Então, como é que fica o segundo elemento? 1 vezes 4 mais 2 vezes menos 1. 1 vezes 4, 2 vezes menos 1. Tomem bastante cuidado com a questão do sinal, tá? Vamos para o terceiro elemento. Quem vai ser o nosso terceiro elemento? Agora acabaram as colunas. Então, eu peguei a primeira linha, multipliquei por todas as colunas. Então, eu vou para a segunda coluna. Desculpa, para a segunda linha. Só que a segunda linha agora vezes quem? Vezes a primeira coluna. Então, como é que vai ficar? Vai ficar menos 1 vezes 0, mais 3 vezes 5. Olha lá, menos 1 vezes 0, mais 3 vezes 5. Está aqui, o terceiro elemento. E, por fim, o último elemento que a gente tem aí nessa sequência, quem vai ser? Vou pegar a última linha e multiplicar pela última coluna. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, eu vou ter menos 1 vezes 4, mais 3 vezes menos 1. Olha lá, menos 1 vezes 4, 3 vezes menos 1. Então, toda multiplicação de matriz ela funciona dessa forma. Linha pela coluna. Linha, coluna, sempre. Então, vou fazer a linha pela coluna. Depois que a gente faz isso, é só a gente resolver. Então, 1 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Depois, 1 vezes 4, 4. Mais 2 vezes menos 1, menos 2. Tá lá. Menos 1 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Menos 1 vezes 4, menos 4. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, quanto vai dar isso daqui? 0 mais 10, 10. 4 com menos 2, 2. 0 com 15, 15. E menos 4 com menos 3, menos 7. Está lá. Então, essa é a multiplicação de matriz. Multiplica a linha inteira pela coluna, nessa sequência, sempre pegando linha, coluna, linha, coluna. Isso daqui a gente precisa praticar um pouquinho. Da primeira a gente vai confundir, errar o valor, daí faz a segunda. Então, pega esse exemplo que eu estou dando, marquem aí, tentem fazer no caderno, faz uma vez, duas, três, até entender esse esquema. Vai pela linha, desce pela coluna. Então, a primeira linha multiplica as duas colunas. A segunda linha multiplica as duas colunas. Por isso que a gente primeiro tem que verificar essa questão do número de colunas e número de linhas de uma matriz. Certo? Vou dar um outro exemplo para vocês, para a gente ver. Vamos lá. Eu falo assim, eu tenho uma matriz A, vou falar que essa matriz é do tipo 3 por 2. Então, vou colocar aqui, 3 linhas e 2 colunas. 1, 5, menos 1, 2, 4 e 0. E quero multiplicar isso daqui por uma coluna B, por uma matriz B, que eu vou colocar que é do tipo 2 por 2. Tá lá. 0, 1, 3 e menos 4. Olha lá agora. Primeira coisa que a gente vai verificar é se o número de colunas é igual ao número de linhas. Beleza. Aqui eu tenho duas colunas, aqui eu tenho duas linhas. Ou seja, existe o produto. É possível multiplicar A, que é uma matriz 3 por 2, por uma matriz B, que é do tipo 2 por 2.
existe o produto, é possível fazer isso. Bom, se é possível, vamos lá, vamos montar isso daí. De que forma que fica? Vou pôr aqui a matriz A, 1, 5, menos 1, 2, 4 e 0. Tá lá. Vezes a matriz B, 0, 1, 3 e menos 4. Tá lá. Agora, o que a gente faz? Vou multiplicar a linha pela coluna. Então, olha lá. Primeira linha vezes a primeira linha vezes a segunda coluna. Muda de linha e assim por diante. Então, como é que ficaria isso? Vamos pôr aqui, ó. O que sobra aqui, pessoal, 3 e 2, é sempre a dimensão do resultado. Então, eu sei que o resultado disso vai ter que ter 3 linhas e 2 colunas. Então, o resultado sempre fica assim para a gente. Olha lá, então. 1 vezes 0 mais 5 vezes 3. Fui lá na linha, 1 vezes 0, 5 vezes 3. Agora, vamos com a segunda coluna. O que eu vou ter? 1 vezes 1 mais 5 vezes menos 4. Tá lá. Vamos pular de linha, porque já fiz a primeira linha vezes as duas colunas. Agora, menos 1 vezes 0 mais 2 vezes 3. Olha lá, menos 1 vezes 0, 2 vezes 3. Agora, vamos para a segunda coluna. Menos 1 vezes 1 mais 2 vezes menos 4. Tá lá. E, por fim, vamos para a última linha. 4 vezes 0 mais 0 vezes 3. 4 vezes 0, 0 vezes 3. Estou indo na linha, descendo na coluna. Agora, o último elemento. 4 vezes 1 mais 0 vezes menos 4. Tá lá. Já perceberam, né? Quanto mais zero a gente tem, melhor, né? Facilita os cálculos, está sempre zero. Então, aqui eu vou ter 0 mais 15. O segundo, eu vou ter 1 menos 20. Tá lá. Depois, menos 1 vezes 0, 0 mais 6. E eu vou ter menos 1 menos 8. Porque mais 2 vezes menos 4. Aqui eu vou ter 0 mais 0. E, por fim, eu vou ter 4 mais 0. Qual vai ser a nossa matriz resultado, então? 15 menos 19, 6 menos 9, 0 e 4. Tá lá. Essa é a nossa matriz resultado. Esse é o produto entre matrizes. Então, façam, tentem fazer de novo esse que nem eu falei, testem, linha pela coluna, veja o esquema, veja o que eu estou multiplicando, sempre seguindo a linha pela coluna. Então, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Um você vai da esquerda para a direita, outro você vai de cima para baixo, sempre mudando automaticamente isso. Tá bom, pessoal? Então, era isso. Depois a gente vai mandar atividades aí para vocês desenvolverem. Então, valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.